Olá, seja bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou Ellen Costa, hoje é dia 18 de março e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que essas notícias estão disponíveis na revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link das matérias está no box de descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada no Diário do Rio. Após a pandemia, empresas dão preferência para escritórios de alto padrão no Rio de Janeiro. O retorno gradual do trabalho nos escritórios de alto padrão tem revelado uma nova tendência no perfil das locações no Rio de Janeiro. Alguns especialistas dizem que a cidade passa por um período de transição, já que o alto número de locações concluídas em janeiro no centro, quase 9 mil metros quadrados, tem diminuído grandemente a vacância de imóveis na cidade. A informação afirma que o índice de vacância na cidade foi de 35,73% em janeiro, mas deve recuar mais ainda nos próximos meses, segundo a consultoria Cushman, uma espécie de imobiliária internacional especializada em locação de imóveis para empresas. O arrefecimento da ideia que parecia dominante de manter o chamado home office é apontado como uma das razões do aumento da locação deste tipo de escritório. Os especialistas, porém, acabam divergindo, ainda que todos concordem que a vacância deste tipo de imóvel premium tem diminuído com velocidade. Segundo Thierry Boto, diretor de transação da Cushman, abre aspas, as empresas têm reduzido o número de pessoas nos escritórios e, por consequência, diminuído a área locada. Essa redução tem feito as empresas migrarem suas sedes para regiões ou prédios de maior interesse. Fecha aspas. Para Lúcio Pinheiros Buenos Aires, diretor da Sérgio Castro Imóveis, maior empresa de locação, venda e administração de imóveis na região central, o movimento de locação dos imóveis comerciais mais luxuosos tem sido realmente constante, mas ele justifica isso de forma diferente. Abre aspas. Com a grande vacância causada pela crise econômica e pela pandemia, todos os imóveis baixaram de preço, inclusive os de alto luxo e tecnologia. Então, com valores que anteriormente colocariam uma empresa no edifício médio, hoje se consegue um prédio de categoria AAA. Fecha aspas. Nossa próxima notícia foi publicada na Suno. De acordo com a coluna de Gustavo Asdorian, da Suno, a demanda para galpões logísticos foi bastante resiliente nos últimos 2 anos. O motivo principal foi o e-commerce, que aqueceu o mercado, impulsionado sobretudo pela pandemia. A região metropolitana de São Paulo foi a primeira e principal favorecida neste movimento, bastante óbvio devido à sua massa populacional e poder econômico representado por 1/3 do PIB nacional. Este fenômeno continua existindo, com o mercado movimentado em regiões próximas à capital, como Cajamar, Barueri e Guarulhos. Todas elas com preços de locação e venda em ascensão nos últimos meses. Com isso, os proprietários seguem com poder de negociação, tanto nas transações de aluguéis quanto na venda dos imóveis. No entanto, é possível verificar que os maiores impulsionadores deste fenômeno, os grandes varejistas de e-commerce, já se posicionaram de forma robusta, ocupando diversos galpões com áreas relevantes que chegam a 100 mil metros quadrados cada, nos arredores de São Paulo. Daqui para frente, é possível traçar 2 cenários importantes. O primeiro é a tendência desses varejistas começarem a focar suas próximas ocupações em soluções de microdistribuição dentro da cidade de São Paulo, os chamados last mile. Esta etapa vem enfrentando um grande desafio, considerando a disputa com outros tomadores de terreno como incorporadoras ou lojas. A segunda é a migração destas redes, tanto nacionais como internacionais, para demais regiões metropolitanas brasileiras de relevância econômica e de poder de consumo. Transações de locações relevantes vindas de demandas de diversos players do setor de e-commerce vêm ocorrendo em capitais como Salvador, Recife, Belo Horizonte, entre outras. No entanto, dados apontam que a região sul é a que vem mais se favorecendo dessa situação, com maior crescimento na contribuição de faturamento de e-commerce, saindo de 16% para 25%, enquanto o Sudeste diminuiu de 63% para 51%. Então vamos para a nossa próxima notícia que foi publicada no Estadão. São Paulo lidera entre as melhores cidades para empreender no Brasil.
São Paulo, Florianópolis e Curitiba são as melhores cidades para empreender no país, segundo o novo Índice de Cidades Empreendedoras, pesquisa produzida pela Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, com apoio da Endeavor. Os municípios que melhoraram o desempenho de 2020 para 2021 e passaram a integrar o top 10 da lista são Belo Horizonte, Joinville e Cuiabá, além de Curitiba. Já Rio de Janeiro, São Bernardo do Campo e Jundiaí deixaram as 10 primeiras colocações do ranking, que mostra o desempenho dos 101 municípios mais populosos do país. Porto Alegre subiu da 9ª para a 6ª posição, enquanto Osasco caiu da 3ª para o 8º lugar. O estado de São Paulo, que tinha 5 cidades nas primeiras colocações, tem agora apenas 3. O resultado da pesquisa é o principal raio-x do ambiente de negócios do Brasil. O panorama de 2021 mostrou um avanço do empreendedorismo em cidades menores, fora do eixo Sul e Sudeste, com destaque para o Centro-Oeste e também experiências bem-sucedidas relevantes no Nordeste e Norte. Os pesquisadores medem 7 fatores determinantes para definir a posição no ranking. São eles: ambiente regulatório, infraestrutura, mercado, capital financeiro, inovação, capital humano e cultura empreendedora. Maior e mais rica cidade do país, São Paulo é campeã em quase todas as áreas, mas perde feio quando o assunto é capital humano. Nesse ponto, a cidade com maior produto interno bruto está na 57ª posição, uma sinalização de que a capital precisa melhorar o desempenho educacional de seus moradores. Já a saída do Rio de Janeiro da lista é porque a cidade pontua mal em itens com grande peso, como infraestrutura e capital humano. Brasília piorou em ambiente regulatório, inovação e também capital humano. Então vamos para a nossa próxima notícia, que foi publicada no portal G1. Prévia do PIB do Banco Central indica retração de 0,99% em janeiro. O nível de atividade da economia brasileira iniciou o ano de 2022 em queda, de acordo com informações divulgadas ontem, dia 17, pelo Banco Central. O Índice de Atividade Econômica, IBCBR, considerado uma prévia do PIB, apresentou recuo de 0,99% em janeiro, na comparação com o mês anterior. O número foi calculado após ajuste sazonal, uma espécie de compensação para comparar períodos diferentes. Esse foi o primeiro recuo mensal do indicador desde setembro do ano passado, ou seja, em 4 meses, segundo o Banco Central. Também foi o maior tombo do nível de atividade desde março de 2021, quando recuou 1,67%. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. Em 2021, a economia teve um crescimento de 4,6%. Na comparação com janeiro do ano passado, o indicador do nível de atividade da instituição registrou estabilidade, mais 0,01%. Ainda de acordo com o Banco Central, o indicador do nível de atividade apresentou crescimento de 4,73% em 12 meses até janeiro. Nesse caso, foi calculada sem ajuste sazonal. Com a queda em janeiro, o índice de atividade do Banco Central atingiu 138,48 pontos. Esse é o menor patamar desde dezembro de 2020, quando estava em 138,18 pontos. Nossa próxima notícia foi publicada na Exame. Dos profissionais, 81% querem trabalho híbrido, diz estudo da YouWork. Os profissionais latino-americanos querem trabalho híbrido, de preferência com presença no escritório 2 vezes por semana. Essa é uma das conclusões de um estudo realizado pela empresa de escritórios compartilhados, YouWork, em parceria com a HSM. O levantamento ouviu mais de 10 mil lideranças e executivos na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru. Os dados levantados mostram que 75% dos profissionais latino-americanos seguem-se seguros em retornar aos escritórios, mas 81% consideram o modelo híbrido o mais indicado para o mercado de trabalho pós-pandemia. Segundo o levantamento, a distribuição ideal é a de 2 dias de trabalho presencial e 3 dias de trabalho remoto para 42% dos entrevistados.
Outros 28 preferem 3 dias presencial e 2 dias remoto. 26 preferem apenas um dia presencial e 4 preferem apenas um dia remoto. A pesquisa também indicou que o nível de produtividade dos profissionais é maior no trabalho híbrido, 4,5 ante 4 no trabalho presencial e 4,3 no remoto, em uma escala de 0 a 5. Não à toa, 57% dos entrevistados consideram que a concentração aumenta no trabalho remoto, enquanto 49% consideram um benefício não ter código de vestuário. E antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos disponíveis na revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Nesta semana publicamos um artigo sobre fundos imobiliários como a melhor opção ainda para os entrantes na renda variável. Além disso, caso ainda não tenha visto, fizemos um vídeo de análise e comparação de 2 regiões cobiçadas de São Paulo, a Chucrisaidã e a Nova Faria Lima. Quer conhecer um pouco mais o perfil de cada uma delas, os diferenciais e os pontos em comum? O vídeo está disponível no nosso canal na revista Buildings. Então, por hoje é só. Vou me despedindo por aqui, agradecendo pela sua companhia. Sou Ellen Costa, te desejo um excelente fim de semana e nós nos vemos então na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá!